E aí, vamos estudar a lição? Sexta-feira, 21 de fevereiro. Tempo voa, né? Esses dias aí o ano começou e tal, já estamos aí quase terminando fevereiro. Ei, estamos nos alimentando da palavra, nos fortalecendo na palavra. Falamos muito esta semana sobre providência de Deus, falamos sobre livre-arbítrio, é isso daí. Tendo estas coisas em vista, nós também tocamos no assunto da presciência divina, no fato dele saber todas as coisas. E antes mesmo de criar o ser humano, ele já era sabedor que o ser humano cairia. Quando ele cria os anjos, ele já é sabedor de que haveria uma rebelião na qual surgiria o inimigo das nossas almas. E sendo ele sabedor de tudo isso, já tinha que se preparar para poder enfrentar essas dificuldades que surgiriam. E o amor dele por nós foi tanto que nos criou mesmo sabendo o que aconteceria no que diz respeito à nossa queda, a nossa decisão em se afastar dele, como a partir do que é apresentado em Adão e Eva. O amor de Deus é perceptível, porque mesmo sabendo que o ser humano cairia, ele cria o ser humano do mesmo jeito e já o cria com o plano da redenção estabelecido, onde Jesus viria, se faria homem, habitaria entre nós e morreria no nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Se isso não é chamado de amor, eu não sei mais o que é amor neste mundo. Tendo isso em vista, a gente precisa ter o entendimento de que o livre-arbítrio de fato é uma realidade, porque Deus cria o ser humano sabendo que esse ser humano vai errar, uma vez que deu a ele o livre-arbítrio, e sendo ele sabedor que ele faria mau uso dessa liberdade de escolha. E ainda assim, Deus nos fez. E a história mostra que nós precisamos aprender a fazer uso desse livre-arbítrio. O animal, por exemplo, às vezes não tem a liberdade que nós, seres humanos, temos. O animal, você pega um burro, por exemplo, e se você der um copo de uísque para o burro beber, ele é burro, mas ele não vai beber. Mas o ser humano faz uso da sua liberdade para fazer o quê? Fazer escolhas que nenhum burro faria. Tendo isso em vista, nós usamos mal a liberdade que a gente tem quando nos auto-prejudicamos, nos desconstruímos, nos afastamos da orientação de Deus. E eu me lembro, envolvendo todos esses assuntos, é inevitável não lembrar da história de José. Nossa, o José sofreu demais. Ai, Deus é soberano e como permitiu José sofrer? Os irmãos tiveram livre-arbítrio de tratá-lo mal, de vendê-lo como um objeto, como um escravo para uma terra distante. Os irmãos tiveram o livre-arbítrio de mentir para o pai Jacó, dizendo que José estava morto e fingindo a morte dele, trazendo suas vestes ensanguentadas, como se José tivesse sido devorado. Ei, o livre-arbítrio utilizado pelos irmãos de José fez com que José sofresse muito. E olha, nós temos muito sofrimento hoje por nossas próprias más escolhas e pelas más escolhas das pessoas que estão próximas a nós, que inevitavelmente nos atingem com as decisões que elas tomam. Quer ver um exemplo? Se um chefe de família resolve se divorciar da esposa, os filhos vão sofrer pela decisão livre de uma pessoa próxima a eles, no caso, o pai, porque as nossas decisões se refletem na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu não faço uso bem do meu livre-arbítrio, eu vou prejudicar não só a mim mesmo, como as pessoas que estão ao meu redor. E o caso de José é isso. E o que é a maravilha do Evangelho? É que mesmo José sendo tão prejudicado pelo livre-arbítrio mal utilizado dos irmãos, Deus ele atuou em meio aos erros humanos para que o propósito que ele tinha para a vida de José fosse executado de um jeito ou de outro. Afinal de contas, agindo Deus, quem impedirá? Que fique isso no nosso coração registrado para saber o quanto somos amados pelo Pai Celestial. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque o livre-arbítrio é uma realidade e queremos de fato usar bem esta característica para te honrar, te servir, fazendo escolhas segundo a tua vontade e tua orientação.
Obrigado pela luz oferecida pela tua palavra, em nome de Jesus, amém.